pessoal do Metrópolis. Eu sou Raquel Martins e hoje eu tô aqui com dois entrevistados muito especiais. Bom, se você é fã da cultura geek, com certeza você já ouviu falar neles. Eu tô falando da dupla responsável pelo canal Maneirando, que é o Guilherme Uri e o Neto Lira. Tudo bom, gente? Boa tarde. Opa, Boa boa tarde, tarde, tudo ótimo. tudo lindo. Olha, um prazer falar com vocês. Assim, vocês são um fenômeno, né, nas redes sociais, no YouTube. E vocês, mais do que isso, vocês são meus conterrâneos. O Guilherme é meu conterrâneo, né, aqui de Sou O Brasília. sim. Guizão é Aham. O Neto é de Brasil. coração, né, Neto? Eu sou de coração, eu sou conterrâneo postiço aí. Mas eu gosto muito daí, mano. Gosto de Brasília, é show. Ó, mas Olha, muito prazer estar conversando com você, viu? A gente agradece bastante o convite e muito obrigado, que isso é muito bom mesmo estar aqui falando com vocês. Eu e o Neto, a gente gosta do Metrópole pra caramba, do Metrópolis pra caramba, né? A gente vê sempre a notícia no Instagram, eu estou sempre mandando também. Sim. E Brasília, minha conterrânea, obviamente, muito bom estar conversando com você, principalmente por isso. ai, A que gente sempre maravilha. defendeu muito bem Brasília, né, Neto? A gente tipo, Pois sempre é, comprou sempre, Brasília sempre. pra gente. Então é muito bom estar falando com vocês, realmente. Olha, como a internet é um multiverso, né, a parte, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, sobre o canal, né, o Maneirando. Eu sei que, né, vocês são um fenômeno, mas para quem ainda não conhece vocês, fala um pouquinho de como foi esse começo do canal, quando que vocês criaram. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, é engraçada a história de como foi criado o canal, né? Porque, primeiramente, foi criado só comigo, e aí depois eu conheci o Guizão. Foi num belo dia que um pombo bateu na minha janela às 5h40 da manhã. Eu fiquei muito indignado com a situação e fiz um vídeo só falando e tal. Esse vídeo acabou pegando umas visualizações lá, umas 1.000. Aí continuei fazendo vídeo. 4 meses depois me aparece essa pessoa incrível aí, ó, no meu comentário. Aí a gente começou a conversar ali pelo comentário do YouTube mesmo, foi pro Facebook, começou a conversar mais. Ele era Eu- envolvido com eventos e tal. Falei, pô, me leva no evento, hein? Daí ele me levou no evento, a gente se conheceu pessoalmente. O resto é basicamente história, né? A gente começou a fazer as coisas junto ali e foi indo, sabe? Mas foi Sim. mais ou menos assim que a gente se conheceu. Essa união de vocês e a projeção, assim, do canal começou a acontecer mesmo. Foi durante a pandemia? Não, Não, bem não. antes, Bem muito Bem antes, antes. bem. antes. 2016 especificamente. Ah, Foi o. O canal foi criado em 2015, né, pelo Neto, como ele disse. Aí eu tinha outro canal também, a gente fazia mais ou menos a mesma coisa, né? Tipo, comédia na internet. Era, E aí, era vídeo falando, né, com a câmera e ceninha. Era nesse sim. estilo que dominava na época. Aí era o E aí- Maneirano fazia isso e ele era o Bate Aqui que fazia isso. A gente fazia uns vídeos em collab junto às vezes, sabe? Mas o sim. primeiro vídeo no Maneirando mesmo veio vir depois, quando Em eu já 2000, tinha me mudado para Brasília. sim. ah, Aí em 2016, 2016 né? a gente se encontrou, a gente se conheceu, né? Como o Neto disse aí realmente foi se Foi tornando uma dupla, né? mais ou menos no fim de 2015 que a gente se encontrou a primeira vez, não foi? Aí em Foi. 2016 a gente se mudou para Brasília. Foi Isso. morar junto e tal. E aí começou todo o que a gente gosta de brincar, o Império Maneirano. Ah, e esse império, assim, vocês lembram qual foi o primeiro vídeo que viralizou de uma forma que vocês se olharam e falaram assim, caramba, agora vai. Vocês lembram qual foi o primeiro vídeo, assim? O primeiro de todos do canal inteiro, assim que você fala? Não, o primeiro que realmente, assim, ele teve uma repercussão que vocês se surpreenderam e falaram assim, nossa, agora vai. Agora vai. Então, tem vários níveis, né, de um vídeo bombar pra gente, assim. No início, o primeiro de todos mesmo, começando do iníciozão, foi o Já Acabou Jéssica, que o canal tinha 15 mil inscritos. Aí eu fiz o vídeo falando sobre e o vídeo pegou 300 mil visualizações. Isso aí era absurdo para um canal de 20 mil inscritos, nem 300 existe mil hoje em na dia, né? época era muita visualização, né? Muita Muita mesmo. visualização. Isso em 2015. Não, isso é muito. Hoje vocês acham que é pouco porque vocês estão na casa dos bilhões, né, gente? Mas 300 mil visualizações ainda é muito. É, É, sim. 300 mil ainda é muito, mas era muito mais para 20 mil inscritos, entendeu? Sim. Mas depois disso, aí veio nossa época junto ali, a época de ouro. A gente fez vários vídeos juntos, veio a playlist de Amoeba, que foi o primeiro vídeo nós dois juntos que estourou muito, assim, muito. Sim. Deve ter, hoje em dia, umas 2,5 milhões de views para mais. Mas o
furador de bolha principal que fez o canal voar foi o MCs na escola. MCs na escola, isso. MCs na escola não tem como. Hoje ele tem 21 milhões, 20 O milhões. vídeo, o original tem 10, né? Aí o 2 tem 10 e o 3, que foi o gigante, deu 20 milhões. 20 Fora milhões. todas as outras variações, né? Veio shorts de MC na escola, que tem 30 milhões. Veio o vídeo Trappers na escola, que é uma variação do MCs na escola. Mas foi esse vídeo aí em específico que fez o Estourou a canal bolha. Sim. estourar a bolha. Até Isso então foi a gente... 2017, né? Isso aí. 2017, é. Até então a gente era um canal, assim como os outros da época, que fazia vlog com cena, né? Mas depois desse vídeo a gente virou um canal de sketch de comédia mesmo e de Foi. curta-metragem de comédia, assim. Porque a gente fez o Parou vídeo de inteiro de ter. cena. Parou de É, ter essa parte conversando com a câmera para focar só nas cenas, né? porque a estrutura do canal era vlog com cena, né? A gente vlogava, igual a gente tá fazendo aqui com você, e depois a gente colocava cenas no meio. Depois do MCs na escola, o canal virou realmente um canal só de cenas de curtas de comédia mesmo. E aí foi quando a gente começou a estourar, né? Começou a pegar 1 milhão no mínimo por É. vídeo e tudo mais. Foi logo Nessa época depois disso. já era bom nessa época, assim. Eram os vlogs que pegava 800, 1 milhão, fácil. Só que Sim, o MC na escola fez um boom tão grande, mas tão grande, que na época a gente fazia um vídeo, pegava 1 milhão e ficava, pô, só isso? isso é verdade. Porque o negócio foi muito estratosférico, sabe? Não. E assim, os números de vocês hoje são exorbitantes, né? Eu falo isso porque são 15 milhões, né? Ou mais de 15 milhões só de seguidores nas redes sociais. Se a gente for para números de visualizações no conteúdo que vocês produzem, são bilhões, né? Mais de 3 bilhões, se eu não me engano, né? É bem mais. Aproximadamente. Vocês já ganharam um título Vocês já ganharam um título de maior canal de comédia besterol do mundo, não é isso? Sim, isso. Em Caramba, questão de visualização e de inscritos no YouTube, nós somos o maior mesmo. são o maior canal, caramba. E aí eu queria entender assim, se ao longo desse processo, até chegar nesse ponto que vocês estão hoje, né? O que que vocês foram tornando no conteúdo de vocês um diferencial para ir atraindo cada vez mais pessoas, né? Então assim, qual que é o diferencial que vocês consideram que o conteúdo de vocês tem que engaja tanto as pessoas, né? É Ah, difícil essa pergunta, hein? Porque a eu gente acho que vendo de dentro é mais complicado, né? De explicar exatamente o que é porque esse diferencial. tem dois lados, né, Neto? Eu acho que tem um lado empresarial, né, que a gente é Sim, estudioso, a gente estuda a plataforma, a gente entende como ela funciona, a gente literalmente vive, né, a criação de conteúdo para a internet, então para a gente fica mais sim, orgânico. Mas tem um lado também da dupla, né? Eu acho que o que mais compra a galera é a questão de serem dois amigos mesmo, que chegam até passar a imagem de que são irmãos de sangue mesmo, assim, para o pessoal. E que a gente tem tipo um casamento literalmente dentro dos vídeos que faz com que a galera compre essa. É uma brincadeira entre amigos que virou uma coisa sim. séria, vamos dizer assim. Então acho que isso compra muito a galera. E a gente também fala a linguagem deles, a gente tenta agradar eles na questão da comédia mesmo. Então, por exemplo, o YouTube mudou para Friend Family e a gente não mudou junto porque a gente sabia que o nosso público gostava Isso daquele é tipo. um bom diferencial, essa parte da gente não ter ido pro lado mais friendly family, igual todo mundo ficou mais besta, mas não fala tanta coisa. A gente continuou nosso conteúdo do jeito que a gente sempre fazia, do jeito que a gente acreditava, entendeu? Sim, Então, isso deu um diferencial no público, o público olhar e pensar, pô, esses caras não foram pro lado de ficar mais teen, não foram pro lado de sim. tentar focar só em criança. Eles continuaram aqui no segmento que eles faziam e isso fez o público abraçar mais ainda a gente, entendeu? Porque teve um movimento muito grande, principalmente dentro da pandemia, né? Dos canais se tornarem mais questão de imagem. Então a gente vai cuidar da nossa imagem no sentido de, Sim. vamos ser bonitinhos, vamos falar bonitinho, vamos tentar atingir o público Fica bonitinho. mais Lucas Neto, né, que a gente fala. Mais Clean, comercial, vamos dizer assim. comercial. Já o Maneirano, a gente nunca falou nenhuma besteira que seja ofensiva ou que agrida alguma comunidade, nem nada disso. A gente literalmente fala a linguagem do jovem e a gente, mesmo hoje nós tendo, né, 27 anos, a gente ainda consegue se comunicar com pessoas de 12, de 15, de 17, de 20. Então foi um canal que sempre abrangeu todas as idades e a gente consegue ainda se comunicar com eles diretamente, né? A gente consegue literalmente passar para eles o que a gente quer passar em questão de comédia mesmo. Então, o Maneirano, por muito tempo, e acredito que até hoje, sempre foi assunto de intervalo e recreio de escola, sabe? O pessoal refazer nossas cenas, falar sobre nossos vídeos.
tá na boca do público mesmo, em questão de conversar sobre o canal, porque a gente literalmente moveu gerações, né? Estamos desde 2015 aí, então tem gente que assistia a gente em 2015 que hoje é pai já e, enfim, tem uma Sim, sim, família 2016, formada 17 que já e é. continua assistindo porque a nossa linguagem ainda se adequa a ele, sabe? Ah, legal. Você falou aí também um pouco dessa irmandade de vocês, né? Dessa química aí. E você falou que é um casamento, né? No casamento de vocês, assim, vocês já se estressaram um com o outro por conta de um conteúdo? Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer a outra. Como que é? Fala aí, Neto, primeiro aí. Toda gravação a gente tem várias histórias, né? A última mesmo tinha uma cena que eu não queria fazer, ele, não, vai ficar bom, eu não vai, ele vai, não vai. Que foi a da geladeira, você lembra, né? Aham. Botar a mão, tinha que botar a mão na porta, ele fechava a geladeira na minha mão. Eu não quero que você bata a porta na minha mão. Ele, não, relaxa, mano. Vai ficar bom, eu não quero. Então sempre acontece, mas a gente sempre se entende ali. E no final das contas, a gente sempre acaba fazendo. E sempre acaba Sim. ficando bom. Mas também é uma proposta realmente que eu vou concordar com o Neto, né? Fechar uma porta na sua mão. E ficou bom. Mas é porque assim, eu e o Neto, a gente é literalmente, a gente se considera irmãos, vai? Mesmo que a gente não seja dos mesmos pais, a gente cresceu junto, né? A gente amadureceu, se tornou adulto juntos, então a gente se conhece mais até do que nossos pais nos conhecem, né? Então a gente se entende muito bem durante a gravação, a gente consegue se dirigir muito bem, um escreve para o outro muito bem, um sabe o que o outro é engraçado, então a gente se escreve muito bem. Então, literalmente, não sei o que o destino queria fazer com isso, mas o destino juntou duas pessoas que realmente se encaixam mesmo, sabe? A gente tem os mesmos gostos musicais, o mesmo gosto de criativo, os dois Questão são de edição, a caseiros, gente edita a mesma exatamente coisa. igual. Dá para um Sim. parar a edição em um ponto, o outro continuar e ninguém vai saber ali no Ninguém vai vídeo saber quem se foi que mudou o editou. editor ou não. Ah, Sim. que legal. Então, como assim? A gente começou junto, né, a fase adulta, a gente morou junto na fase adulta, literalmente dividiu uma cama, literalmente dividiu uma casa, então os dois se encaixam muito bem, né? E óbvio que tem brigas, sempre tem, mesmo a gente sendo muito parecido, isso acaba que cria um atrito, né, por a gente ser muito parecido, então os dois defendem o mesmo lado, mesmo que seja diferente, muito arduamente, mas foi como o Neto disse, no final a gente sempre acredita no processo do outro. Então a gente pode reclamar, a gente pode acabar discutindo, mas no final um Mas vai sempre fazer escuta a o outro. cena do jeito que o outro É, imaginou. Que é a confiança, né, que vocês têm um no outro também. exato. Empresarialmente a gente também, por ter essa confiança, igual você disse, acabou que a gente dividiu muito bem também as posições de cada um dentro da empresa, né? Então a gente literalmente um tem mais voz que o outro num ponto, o outro tem mais voz que o outro, e a gente consegue se encaixar de uma maneira muito certinha. Não fica aquela bagunça, sabe? Ah, os dois mandam, os dois controlam. Então, hoje a empresa sempre foi assim, né? Mas o Neto, ele é o nosso diretor criativo e eu sou o administrador da empresa, né? Então, tudo que é relacionado a valores, a atividades, seja uma entrevista, igual a gente está fazendo aqui, um show e tudo mais, fica no meu controle. Ele acredita muito bem nas coisas que eu faço. E o Neto, como diretor administrador criativo da empresa, tudo que ele fala, tudo que ele indica, a gente vai na onda dele, porque literalmente a gente se confia muito, cegamente mesmo, falando assim. Maravilha. E agora vocês começaram essas produções aqui em Brasília, mas vocês estão em cidades diferentes. Guilherme está em São Paulo, né, Guilherme? E o Neto está em Salvador. E eu queria saber como que funciona, então, enquanto vocês estão em cidades diferentes, as gravações, né? Como que fica essa logística aí para fazer os vídeos? Então, primeiro tudo nasce do roteiro, né? A gente tem uma conversa prévia ali no WhatsApp, normalmente por áudio, 300 áudios de cada um explicando a ideia, e aí a gente vai criando situações que encaixam perfeitamente no fato da gente não estar junto. Então, tipo, um personagem tem que ligar pro outro, tá passando alguma coisa na TV, o apresentador da coisa que tá passando na TV é ele, porque aí não necessariamente a gente precisa estar perto. Então a gente cria essas situações, coloca no roteiro, óbvio, tem que ser engraçado, tem que ser bom, não pode ser qualquer coisa jogada lá só para Sim, aparecer. A gente faz essa situação, bota no vídeo e fica muito bom. Às vezes nem percebem que a gente está de longe. Muitas vezes sim, não percebem que a gente está de longe, no caso. Tanto que sempre perguntam pra gente isso. Como é que vocês fazem para gravar de longe? Roteiro. A gente pensa sim. muito antes para criar situações que se encaixam perfeitamente e não dá para perceber tanto que a gente não tá ali fisicamente um do lado do outro, sabe? E a gente Mais ou viaja menos muito isso. também, né, para gravar um com o outro, né? Todo mês, basicamente, Sim, a gente tem essas tirando essas viagens. partes, né? A Sim, a gente gente sempre. tá
mês sim, mês não, aí se Juntos juntando para sempre. gravar, É. basicamente. A estrutura do canal, ela facilita bastante isso, né? Porque o Neto, ele sempre foi o A e eu sempre fui a escada, né? A parte B da história. Então, quando a gente vai escrever as coisas, a gente literalmente, eu sempre dou os ganchos para ele de longe, ou então a gente cria uma história A mesmo linear dele e uma B linear minha, que a gente se encontra em vários pontos do vídeo, né? Então, isso facilitou bastante, até nesse sentido de dupla, de morar um longe do outro, Sim, sim. porque aí a gente consegue literalmente construir histórias que, às vezes, a gente nem precisa interagir um com o outro, mas no final o vídeo ele parece que a gente estava literalmente no mesmo ambiente, gravando a mesma história. Ainda mais que como o canal é uma dupla, vários dos personagens são duplas. Então tem o nerd, o CDF, tem o bocado de corrente, o tiozinho. São várias duplas que dá pra gente fazer esse primeiro arco, por exemplo, do nerd e o segundo arco do CDF com a avó dele que não tem muita ligação com o do nerd, mas em algum momento o nerd liga pro CDF e tal, tem aquela interação, os dois arcos se juntam. Então, É, é mais ou menos nesse caminho aí que a gente sempre tenta fazer para o público não perceber tanto essa ausência, sabe? De um perto do outro ali, fazendo aquela cena, por exemplo, se batendo, que a gente faz sempre em todo vídeo. A gente tenta contornar isso com um roteiro bom, em cima de história A, B, situações que vão ligar as duas histórias. isso. E como a gente disse, né, a gente se encontra mês sim, mês não, então no tempo da internet as pessoas não percebem porque tem um vídeo que a gente está um longe do outro e no vídeo seguinte a gente já está junto, sabe? Aí Então, parece que foi de propósito, né? o público, E pro público foi, a no gente está final sempre das certo. contas. Foi. E assim, como que é a estrutura do canal hoje? Assim, eu imagino que vocês começaram menores, né? Vocês fazendo tudo. Hoje vocês empregam pessoas, tem mais pessoas que trabalham com vocês, que colocam o Maneirando no ar, da maneira como ele chega para o público. Fala um pouquinho disso. Então, a gente começou assim sozinho, os dois faziam, né, a edição, a produção, um filmava o outro, às vezes a gente se filmava, né, com tripé e tudo mais. Por muito tempo fui ali na edição e o Sim, Guizão na parte de buscar anúncios e tal. sim. Bons anos assim, mas a gente começou a mudar, né? Desde Hoje a 2000 gente tem e... uma estrutura, né? A gente tem hoje a gente agência tem a que cuida estrutura. dessa Desde parte 2020 a gente comercial, começou a botar um melhorar a pessoal a mais no estrutura, assim. canal. Então a gente tem uma agência que cuida da parte comercial, obviamente com minha direção, né? Mas a gente já tem essa galera, então é uma agência que tem, se eu não me engano, 35 funcionários, então eles, É né, uma já galera. trabalham em prol da gente. A gente tem o gestor de conteúdo, que é o Lucas, que ele cuida dos nossos projetos secundários, né? A gente tem o Maneirando TV, que é literalmente uma emissora dentro do YouTube, a gente tem o Shorts Maneirando, o Netinho, os TikToks, as contas das outras redes sociais, que tem essa gestão, né? Com a administração criativa do Neto e a minha. A gente tem o editor, tem os freelas também, né? A gente sempre está contratando VFX, serviços. animação. Isso, a gente tem vários projetos, o Maneirando tem animação, tem música, tem projetos com VFX, paródias como Superman, Flash, sabe, essas coisas que exigem VFX, a gente tem gente. Então, assim, hoje a estrutura do Maneirando mesmo, sou eu e o Neto, a gente tem uma equipe pequenininha abaixo da gente, mas ao lado, né, a gente tem agência, a gente tem assessoria, a gente tem um São os bando de gente parceiros, né? que agrega muito bem a empresa. Sim, Ah, é bem maravilha. diferente de quando a gente começou, né? A gente não podia contar com É, ninguém, porque era literalmente nós dois. literalmente nós dois. Bem diferente. E hoje, né, existem as plataformas de streaming, a TV, elas estão muito ligados em pessoas como vocês, né, que são influenciadores nas redes sociais, têm o próprio público, né, para os conteúdos deles, né? Vocês já tiveram algum convite ou vocês têm algum projeto para streaming, TV aberta? Fala um pouquinho dos projetos aí do Maneirando daqui para frente. Neto, eu vou Então, falar do que a gente tem, aí você fala dos fale do projetos, que a gente pode ser? tem, que eu falo do que a gente quer ter. A gente está na Pluto TV, né, que é da Paramount, aquela TV, a gente está lá no On Demand, também na programação, então já foi um convite, né, da própria Paramount para a gente fazer parte disso aí. Tem alguns projetos em vista, sempre tem, né, sempre tem um espaço aqui para comédia, monta um projeto e manda, tem outro aqui, mas o principal objetivo do Maneirando, administrativamente falando, é nós mesmos nos tornarmos um streaming, entende? A gente gosta muito do controle do conteúdo. Obviamente que a gente não descartaria um convite de grandes streams, mas o nosso grande objetivo mesmo é que a gente tenha total controle do que a gente cria, porque isso sempre facilitou o Maneirando a buscar novos ares, a produzir novos projetos, a também ficar dentro do que está em alta no YouTube.
sabe? E não é à toa que nós estamos há 9 anos aí, 9 anos? Por É aí, isso? quase 9. Vai fazer É 9 agora. 9 anos É. e Agora, nosso canal sempre só subiu, a gente nunca caiu, sabe? Porque a gente sempre teve o controle de fazer literalmente o que a gente sempre quis fazer mesmo. Agora fala dos projetos, né? então, a gente tem alguns projetos, caso convidem a gente ou a gente chegue primeiro no patamar de fazer por nós mesmos, a gente tem pelo menos uns três assim em mente que são bem reais. Tem o do professor Senhor Marginal, que é um personagem muito importante no canal, que é a missão da Rússia dele. A galera pede esse vídeo há anos, porque em Eu acho um que é o vídeo, vídeo em mais uma fala do pedido, né? vídeo, eu falei sobre uma tal missão da Rússia, e a partir daí todos os comentários foram sobre isso, e não tem como a gente fazer esse vídeo sem uma produção muito grande. Porque como é que eu vou fazer a Rússia? Só eu e o Guizão. Não tem Sim. como. A gente tem que... Esse daí a gente vai precisar de uma super produção, uma coisa absurda para fazer. Tem também nosso projeto de animação, com vários episódios escritos. Esse aí é bom, a gente tem que lançar esse daí primeiro, hein? Isso é Sim. muito show. Tem um projeto que a gente já escreveu alguns episódios de uma série onde a gente é youtuber e tal, e tá no início tentando crescer o canal, só que já existem vários youtubers gigantescos no Brasil. Tem esse. E mais alguns aí, né? Tem o do Harry Potter, que é uma paródia do Harry Sim. Potter, tem a paródia do Harry Potter, tem que ser absurda também em questão de produção, porque como que a gente vai fazer o Harry Potter sem roupa, sem varinha, sem voar? Tem que ter um Sim. negocinho mais legal. É, o Maneirando a Tem pelo gente. menos uns 4 ou 5 projetos aí que são bons, assim, pra gente fazer, que não dá pra gente fazer pro YouTube com uma produção baixa, sabe? Tem que ser uma super produção de verdade. Sim. O Maneirando, nós sempre buscamos fazer o que a gente acreditava que daria bom, né? Então, mesmo sem convite desses streams, a gente sempre se propôs a criar projetos. Então, por exemplo, no Brasil, o Maneirando foi o primeiro canal a fazer um projeto totalmente em VFX, com mais de 15 minutos, né? Que é o Dois Idiotas no Espaço. É, assim, não sei se foi o primeiro, mas em relevância, né? Mais de meia hora, inclusive. Mais de meia hora, assim. Então é um vídeo todo em VFX, a estrutura da nave, os efeitos, tudo mais. Imagina, o cinema, eles colocam lá 100 milhões um projeto de VFX e a gente conseguiu lançar para o YouTube. Tem animação, igual o Neto disse também, com qualidade similar ao do Rick and Morty, que a gente buscou ser bem parecido também. A gente tem tem mais de meia hora também, né, de conteúdo dessa animação também, que é um Tem, projeto que é são super. caríssimo, que os streams passam raiva na hora de criar, e a gente conseguiu, como um canal do YouTube, também criar. Então, assim, a gente não espera muito esses convites, sabe? A gente literalmente quer fazer, vai lá e faz. Igual o Neto falou, eu tenho uma paródia de Harry Potter. Se vier, ótimo pra gente. Mas se não vier, a gente vai fazer do mesmo jeito. Com certeza a É, gente em vai algum fazer. momento a gente vai fazer igual um exemplo de uma coisa que a gente queria fazer, que achava que só ia fazer com uma superprodução e não foi o Chaves em Acapulco. A Sim. gente foi uma superprodução, né? Porque a gente Sim. literalmente alugou, Fechou um não, né? A gente resort, né? conseguiu um espaço de um resort para gravar o vídeo. Então foi uma superprodução, mas a gente conseguiu por nós mesmos. Então, em algum Sim. momento pode ser que aconteça esse Harry Potter, pode ser que aconteça a missão da Rússia sem uma superprodução de algum streaming da vida, De sabe? algum streaming. Mas tem que ter. Assim, é igual a gente tá na Pluto com nossos próprios conteúdos, né? Independentes. Então, a gente já conseguiu entrar no streaming com o que a gente produz, sabe? Já é um caminho bem mais longo do que muita gente da internet já conseguiu chegar. Por exemplo, lá dentro da própria Pluto, o que a gente tem, entre aspas, de concorrente é o Porta dos Fundos. Então, se você pensar que o Porta dos Fundos está na mesma grade que o Maneirando, sabe? Já coloca a gente num patamar muito maior do que sendo só um canal do YouTube em si e virando logo uma produtora de comédia, né? Vamos dizer assim. Ai, maravilha, gente. E aí, só pra gente fechar, eu queria saber quando que vocês vão estar aqui em Brasília. Vocês têm data para retornar? Eu acho que o Guilherme estava me falando disso. Então, eu vou voltar para Brasília. Tenho muitos planejamentos para dentro da capital do Brasil, né? Eu acreditava que quando eu fosse evoluindo dentro da internet, a capital evoluiria junto, né? Mas não foi o que aconteceu. Ela ainda é muito parada em questão de produção. Poxa, é a capital do Brasil e a gente não tem uma grande produtora, a gente não tem um grande projeto de audiovisual, a gente não tem nada disso que saia daí, só sai de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu estou indo para Brasília para Maneirando virar essa base de criação de conteúdo dentro da internet e de comédia também, porque a gente está investindo bastante na questão de comédia, né? A gente já vai começar a entrar em projetos de stand-up dentro da cidade, o próprio Geekverse, né, que nós seremos embaixadores, que vai ser dia 6, 7 e 8 de outubro. Ai, que
legal. Painel do Nós Maneirando lá, estaremos. ó. Maneirando Nós convida. estaremos lá com o painel do Maneirando Convida, que inclusive nós estamos convidando os maiores nomes de sketch de comédia do Brasil no TikTok, no Shorts, no YouTube Horizontal. Então a gente literalmente está criando esse network de comédia dentro de Brasília. É a principal cidade que a gente vai criar essa base mesmo para começar esses projetos. Então é isso. Brasília, nós estaremos dias 6, 7 e 8 no Geekverse, mas acreditamos que De estaremos outubro. antes de outubro, mas a gente acredita que estaremos antes para fazer outros projetos. A gente tem em mente ir em escolas, fazer pequenas apresentações com o público, Você pode ver a marcar Ah, que gente por encontros. aí legal. pela rua gravando alguma coisinha, Exato. Ah, provavelmente. E os fãs têm que ficar ligados, então, nas redes de vocês. Vocês vão avisar tudo isso nas redes sociais de vocês para os fãs poderem encontrar vocês aqui, né? Seja na rua gravando, seja em eventos. sim, a gente gosta muito do contato dos fãs, né? O Maneirão, eu acho que um dos poucos canais que ainda tem essa capacidade de sair na rua para criar conteúdo e ser mais aberto no sentido de não levar segurança, não levar nenhuma estrutura que feche esse contato do público com a gente. Então, com certeza, se a gente estiver gravando na rua, e a gente vai avisar, e se você puder ir lá, vai ser bem recebido, assim como vai ser no evento. O interessante da gente falar, como sua pergunta foi sobre Brasília especificamente, né? Do É. Geekverse é porque é um grande passo para o Maneirando também, né? A gente está literalmente criando um painel de criadores de conteúdo de sketches de comédia, bem específico mesmo que a gente faz, Sim, para que crie-se mesmo uma comunidade dentro de Brasília para esses criadores de conteúdo, sabe? E não só isso, né? A gente também tem projetos de música que a gente vai tentar trazer o rock, que é a capital do rock. A gente vai Sim, tentar trazer o rock também por meio do Maneirano, que é uma coisa que eu e o Neto a gente gosta bastante. Inclusive, o Neto começou na internet a partir do sim. rock, né? Por conta do rock. Fazendo cover de banda de rock em página do Facebook. ai, que Sim, demais. então Brasília é minha paixão, né? Eu sempre levo ela para onde a gente vai, para todas as entrevistas que a gente faz. Mesmo o Neto não sendo de Brasília originalmente, ele sempre leva porque ele sabe o quão isso é importante para mim. Então, o que vocês podem esperar do Maneirano é com certeza 100% de aproveitamento das coisas que a gente pode fazer aí na cidade, com certeza absoluta. Sim. Eu quero mudar a capital e eu creio que a gente vai conseguir, sim. Ai, que maravilha. Gente, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, vocês pararem aí as gravações, o trabalho que é tão intenso para falar comigo, com o Metrópolis, né, com os nossos leitores, tá? Eu espero vocês e que vocês venham aqui mais vezes conversar com a gente, falar dos projetos, tá certo? Muito obrigado, Raquel. A gente agradece Obrigado. bastante. Eu e o Neto, não sei se você deu para perceber, a gente é meio tímido, né? Não, foi ótimo. Não, É, Mas mas dos a eu gente não. agradece personagens no meio da bastante. rua, a gente tá gritando que nem louco, né? Não, foi maravilhoso. O Hamilton mesmo, a gente fica. Muito obrigado, viu? A gente agradece bastante do fundo do coração, ainda mais vindo de vocês, que é de Brasília, então, que são de Brasília, né? Então, a gente fica muito feliz mesmo. Muito obrigado. Ai, muito obrigada. Olha, e para você que acompanhou essa entrevista até aqui, fique ligado, sintonize aí em todas as redes do Metrópolis, que a gente sempre traz aqui convidados bem especiais, tá bom? Até a próxima.